Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Pati do Alferes. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês mais uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade de Pati do Alferes, tá? Essa é a nossa 12ª aula. Se você ainda não assistiu, nós já temos 11 aulas disponibilizadas aqui no nosso canal do YouTube. Vai aparecer para você um cardzinho aqui em cima. Vai lá, assiste desde a primeira aula para você estar bem assim inteirado, porque várias coisas que eu vou falar na aula de hoje retomando assuntos que já foram falados, então para você não ficar perdido, eu acho altamente recomendável que você assista a playlist aí completa, tá bom? Gente, só antes de começar o recadinho para vocês, nós temos 56 questões comentadas de conhecimentos gerais, material aí em PDF, por apenas R$15. Você pode comprar esse material lá no nosso site expressoconcurso.com.br, baixa na hora, já começa a estudar. Ou se você preferir, você também pode comprar pelo boleto bancário no PagSeguro, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ainda tem a opção do Zap, tá? Você fala pelo Zap com a nossa central de atendimento, que eles podem te passar aí as nossas contas bancárias, se você preferir, para fazer um depósito ou uma transferência. E aí a gente vai enviar o material para o seu e-mail, ok? Então, você pode adquirir no nosso site, pode adquirir pelo PagSeguro e também pode adquirir por transferência e depósito bancário. Nesse caso, procura a gente no Zap aí que está aparecendo na sua tela, ok? Então, gente, são 56 questões. O que tem aí? História, geografia de Pati do Alferes, todo o conteúdo aí que a banca pode vir, né? Possivelmente abordará na sua prova. Tá bom? É o conteúdo que ela indicou que ela irá pedir na sua prova, então muito do que tá nesse material com certeza vai ser pedido, ok? Vamos lá, vamos para a nossa aula? Gente, a gente vai entrar agora, estamos entrando aí na reta final dessa parte histórica aí, né? Finalizando a decadência, no caso, das fazendas de café no Vale do Paraíba a partir de 1850. Ui, é muita coisa, né? Respira. Então vamos falar, vamos pensar. Nós já estávamos falando aqui que o café, né, a produção do café, foi o produto, né? Essa produção foi a que sustentou a economia brasileira durante praticamente todo o século XIX. O século XIX foi o século do café no Brasil, tá? Pati do Alferes fica no Vale do Paraíba. E em toda essa região, inclusive Pati do Alferes, nós temos a presença de um monte de fazendas de café, fazendas dos grandes barões de café, tá? Que eram praticamente eles a grande aristocracia, né? As pessoas, a elite econômica e social do Império Brasileiro. Vivia aí em Pati do Alferes e nas cidades vizinhas que compõem o Vale do Paraíba, tá bom? Só que a partir do meado do século XIX, a coisa começa a desandar, tá? A coisa começa a dar ruim, né? As fazendas começam a ter, aos poucos, não foi de uma vez, gente, acordamos falido, não foi assim. Aos poucos, a questão política do império, as questões sociais, tá? Começaram a influenciar e a trazer um período de decadência, onde essas fazendas começam a perder os seus lucros, começam a ficar endividadas, e aí os fazendeiros começam a dar essas fazendas, né, como garantia para conseguir empréstimos bancários. Muitos não conseguem pagar esses empréstimos e essas fazendas vão sendo vendidas, tá? E aí a gente vai ver a produção de café diminuindo gradativamente até praticamente sucumbir, né, já no final do século XIX, tá bom? Então nós vamos ver na aula de hoje os fatores, né, o que aconteceu no Brasil nesse período que levou essas fazendas tão poderosas, tão ricas, né, de café, a se empobrecerem, e muitos desses barões, desses homens até mesmo foram à falência, tá? Durante esse período. Vamos ver? Vamos lá. Os principais fatores aí dessa decadência. Primeiro, o preço flutuante do café. O Brasil começa a enfrentar a concorrência do café lá da América Central, tá? O café de outras partes do mundo.
E isso começa a fazer com que o preço do café no mercado externo, né, que o Brasil fazia café não só para o seu consumo, o Brasil fazia café para vender para o exterior, tá? O café brasileiro até hoje é muito respeitado no exterior, tá? É um café de elite. Não pensa que esse cafezinho gostoso que a gente toma, né, que você está de repente até tomando aí assistindo essa aula, não pensa que esse cafezinho, né, é qualquer coisa não, tá? Um cafezinho dos mais requisitados no exterior. Para você ter só uma ideia, abrindo uma pausa aqui para a gente poder até fixar isso melhor, tem uma colega minha que ela tem parentes, o marido dela tem parentes em Portugal, tá? E ela sempre se programa, a cada 5 anos ela vai a Portugal visitar, né, os familiares do marido dela, né? Eles vão em família para lá. E ela me confidenciou uma vez que uma das coisas que eles pedem sempre para ela levar é o nosso pó de café brasileiro, né? Que é um artigo de luxo. A minha irmã mesmo hoje vive em Portugal e diz que o café de lá não é igual daqui. Agora, é claro que agora com o café expresso a coisa deu uma mudada, né? Já deu uma popularizada, mas o pó de café brasileiro é muito especial, tá? Você está tomando aí na sua casa, não importa qual seja a marca, seu café brasileiro, seu café especial, tá bom? Então, os principais fatores, né, foi que esse preço desse café, né, mesmo com todas as suas características únicas, ele começa a cair no mercado internacional, você começa a ter uma desvalorização desse produto, o que vai impactar diretamente no lucro dos fazendeiros, tá? Outra questão, e essa questão é muito importante, foi a escassez, né, da mão de obra escrava. A mão de obra escrava, ela vai sendo reduzida a partir de 1850. Eu vou mostrar por quê. Primeiro, em 1850 foi proibido o tráfico de escravos. Quer dizer o seguinte, tá? Foi a Lei Eusébio de Queiroz. O que aconteceu? A partir daquele momento já não se podia mais trazer escravizados da África. Não poderiam mais trazer novos africanos para serem escravizados no Brasil. Então esse tráfico, não é tráfico que você pensa logo em droga, né? No Rio de Janeiro a gente falou em tráfico, a pessoa já pensa em droga, né? Acho que no Brasil inteiro, mas no Rio principalmente. Mas tráfico aqui, tá falando realmente do comércio de escravos, tá? Esse comércio de escravos para o Brasil, da África para o Brasil, é proibido a partir de 1850, ok? Depois, em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre, tá? O Brasil começa a ser pressionado, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi, se não foi o último, foi um dos últimos a abolir, né, a escravidão no mundo, tá? Isso é muito forte. Na América eu sei que o Brasil foi o último, no mundo eu não sei se ele foi o último ou um dos últimos, tá? Mas no mundo inteiro a escravidão já era vista com maus olhos, já era vista como um horror. E o Brasil persistia na prática da escravidão. Então, isso trazia uma visão de atraso para o Brasil. E aí o imperador olhava para o mundo e via que o mundo estava falando mal do Brasil, estava prejudicando o Brasil, e ao mesmo tempo ele não queria tomar uma atitude radical de abolir a escravidão de uma vez, porque ele tinha temor de como seria a reação dessas elites cafeeiras, porque o Brasil vivia, né, do café, e esses barões, esses fazendeiros, eles eram apegados a essa mão de obra e não estavam dispostos a abrir mão dela, tá? Então, o que acontece? O Império Brasileiro começa a fazer leis para aos pouquinhos, né? A ideia era essa, aos poucos a gente vai deixando de ter a escravidão presente no Brasil, aos pouquinhos, a ideia era essa. Então tem a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir, então, quem está aqui no Brasil, escravo, tá, mas lá da África não vem mais ninguém. Então agora, eu não posso comprar um escravo de um navio negreiro lá no porto. Agora eu tenho meus escravos, os filhos deles serão meus escravos, tá? Então eu vou comprar escravos nascidos no Brasil, não posso mais comprar escravos da África, né? Só que o que vai acontecer? Em 1871 vem uma outra lei, uma outra paulada, né, na escravidão, a Lei do Ventre Livre, que dizia que a partir daquele momento, quem nascesse, mesmo sendo filho de escravizados, seria livre, né? Essa criança ficaria
sob o poder da mãe, e o senhor da mãe deveria sustentar essa criança até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, essa criança ou seria entregue para o Estado, onde ela receberia provavelmente instrução e preparo para o trabalho, ou ela poderia permanecer, né, na tutela desse senhor da mãe, do pai deles, né, até os 21 anos, só que aí ele já teria que trabalhar nesse período para poder pagar a sua despesa. E depois dos 21 ele poderia seguir seu rumo, tá? Isso acabava acontecendo para a maioria deles. Aí, gente, em 1885 vem a lei dos sexagenários, que aí os escravizados, se eu não me engano, era 60 anos. A partir de 60 anos, aquele escravizado, quando ele completasse essa idade, ele se tornava livre. Ele não seria escravizado o resto da vida, tá? Uma lei que foi vista até com piada, porque dificilmente uma pessoa escravizada conseguiria chegar aos 60 anos de idade. Tamanho era o ardor, né, e a dificuldade física e a maneira como eles eram tratados de forma muito desumana, né, pelos seus senhores. E aí, gente, finalmente em 1888 vem a Lei Áurea, que é a lei que vai libertar geral, né, e aí acabou. Aí, se a mão de obra escrava já estava difícil, já estava cara, agora que essa mão de obra desaparece, tá bom? Junta isso ao esgotamento das terras. O que acontece? Você sabe que o solo, ele precisa de descanso, né? Qualquer técnico agrícola que você conversar, né, ele vai dizer isso. Olha, você não pode ficar plantando excessivamente na mesma terra, sem dar ela um tempo para ela se refazer. Senão essa terra vai perder os nutrientes e vai ficar um solo ruim. Depois já não vai conseguir mais produzir como antes, tá? Porque quando a plantinha está ali, ela vai sugar os nutrientes da terra, né? Se depois que você colhe aquele produto, você deixa aquele solo descansando, a terra vai se refazer, vai se curar, vai se enriquecer de novo. Aí você planta depois de um tempo, ela vai dar bons frutos. Agora, se você ficar plantando no mesmo lugar direto, esse solo, ele vai ficando ruim. E os fazendeiros de café, meu bem, plena produção, exportação, riqueza, você acha que eles ligaram para o solo? Nem aí. Então, eles ficaram plantando no mesmo solo, não tinha mais para onde ir. Eles queriam cada dia plantar mais, e chegou uma hora que o solo, a terra não aguentou, tá? E aí, esse plantio, né, o café já não dava como antes, não tinha a mesma qualidade, tá? E aí, gente, vai vir, é claro, né, escassez de mão de obra, preço do café baixo no mercado internacional, o solo ruim, as plantações já não são como antes, já não se tem as mesmas colheitas. Tudo isso vai enfraquecer. E aí essa aristocracia, que é essa elite social, econômica, né, os snobs, pensa assim na tua cabeça, os snobs, né, que era a aristocracia cafeeira fluminense, né, que vivia aí no Vale do Paraíba, né, vivia em Pati do Alferes, eles começam a empobrecer, eles começam a entrar em declínio, tá? Depois da abolição da escravidão, ainda eles tiveram que lidar com vários surtos de febre amarela, que aí vai dizimar, vai matar muita gente, vai atrapalhar muito, né, a questão econômica da região. Vocês acham que epidemia é a primeira vez que o Brasil enfrenta? O Brasil já enfrentou muitas epidemias, muitas pandemias, que mataram muitas pessoas, tá? Esse surto de febre amarela foi, assim, devastador também no Vale do Paraíba, tá? E também, em paralelo a isso, o que acontece? Você tem o café sendo plantado no Vale do Paraíba, lá em Pati do Alferes, Rio das Flores, aquela região ali, tá? E você também tem o café sendo plantado agora lá no Oeste Paulista. Professor, o que é o Oeste Paulista? Região de Campinas, né, Piracicaba, aquela região ali, lá para o interior de São Paulo. Essa região começa também a expandir o seu plantio de café no século XIX. Só o que acontece? Antes que, né, a escravidão fosse totalmente abolida, quando eles veem, tá, que vai acabar a mão de obra escrava, eles se antecipam. E eles começam a incentivar a imigração de europeus para o Brasil,
para que esses europeus venham a trabalhar nas suas terras, tá? Então, a mão de obra imigrante lá em São Paulo, ela vai se difundir muito mais rápido do que depois aqui no Rio de Janeiro. Então, enquanto lá no Vale do Paraíba, lá em Partido Alferes, os fazendeiros ainda choravam o fim da escravidão, lá no Oeste Paulista, os senhores de escravos, os antigos senhores de escravos, já estavam recebendo italianos, espanhóis, portugueses, depois lá no século XIX, japoneses, para trabalhar nas suas terras, tá? Para trabalhar nas suas terras, né? Por salários bem assim modestos, tá? Esse pessoal vem acreditando que iriam conquistar o seu pedacinho de chão, queriam, né, um novo mundo, que eles poderiam se estabelecer e viver das suas terras aqui no Brasil. Então, o que os fazendeiros fazem? Olha, você vai plantar aqui nesse pedacinho de terra, uma parte da produção você me dá e a outra parte da produção fica para você e para sua família. Mais ou menos isso, tá? E aí, esse café, né, esses fazendeiros do Oeste Paulista, gente, existe uma frase que eu gosto muito. Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. E é isso que vai acontecer com os cafeicultores paulistas. Eles vão se antecipar e eles vão sair na frente. E aí o café lá no Oeste Paulista vai se sobrepor, né, economicamente, ao café do Vale do Paraíba. Tá? É uma pancada atrás da outra que essa aristocracia vai tomando. Tá? E aí o que acontece, gente? Os fazendeiros cada dia mais endividados, eles já não tem mais crédito, porque eles já pegavam, tinha vários empréstimos não honrados por eles, junto ao banco, e aí a única alternativa que eles encontram é penhorar as fazendas, né? O que é penhorar? Eles chegam no Banco do Brasil e eles falam, olha, eu preciso de tanto. E aí o Banco do Brasil fala assim para eles, tá, eu vou te dar, mas se você não puder me pagar, né, como é que eu vou receber esse dinheiro? Quem vai me pagar esse dinheiro? Então eles falam assim, olha, se eu não puder te pagar, a minha fazenda é sua. Você fica com a minha fazenda, vende a minha fazenda e recupera o teu dinheiro. Né? Então eles dão a fazenda como garantia. Penhorar isso, é você dar um bem material como garantia para uma dívida. Tá? E é isso que eles vão fazer, eles vão penhorar suas fazendas. E aí, gente, muitos, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, as conjunturas históricas, a gente não tem que falar aqui sobre ser feliz ou infeliz, né? São os fatos da vida. Eles não vão arcar com essas dívidas e aí várias dessas fazendas começam a ser leiloadas, começam a ser vendidas, algumas vão sendo até mesmo loteadas, tá? E aí você tem o fim, né, praticamente desse período áureo econômico do café do Vale do Paraíba, tá? Isso já no finalzinho do século XIX, lá em 1890 e pouco, e aí a gente já vai ter esse processo, tá? Vamos ter agora, gente, rapidinho falar dessas mudanças econômicas, tá? Quando o café perde espaço, já não se consegue mais plantar café como antes, né? Uma das alternativas que as fazendas que sobreviveram naquela região, mesmo mudando de nome, de donos, né, mas sobreviveram, elas vão se dedicar à pecuária. Você vai começar a ter a criação de bois, de gado, tá? Porque aí pastagem tinha, então botava lá os gados para pastarem e vendia a sua carne, seu leite, tá? Isso vai devastar ainda mais o pouco de mata, né, de natureza que ainda poderia ser preservado naquele período. É devastada de vez, porque para criar gado você precisa de muito espaço. Inclusive, né, o que está acontecendo aí no Brasil, quem está ligado a essa conjuntura, essas queimadas na Amazônia, na Pantanal, etc. e tal, é muito por conta disso, porque para criar gado, para criar bois, você precisa de muito espaço, e aí o jeito é meter fogo, né, para que o espaço se abra e para você conseguir ter mais, aumentar a sua criação, né, porque boi ocupa espaço pra caramba, concorda comigo? Imagina um boi aí na sua sala, né, dificilmente não vai ocupar muito espaço. E aí, gente, também tem outra questão. A pecuária era uma atividade que exigia menos mão de obra. Você não precisava de tanta mão de obra quanto no café. Então, até mesmo aqueles escravizados que foram libertos, que continuaram trabalhando nessas fazendas, começaram a perder os seus postos, tá? Porque na pecuária o senhor não precisava de tanta gente assim, ok?
E também, gente, vamos ter um outro produto, tem até aí na imagem para vocês verem, guardarem essa imagem bonita desse tomate, né? Que é o tomate, né? O tomate, né? Se eu estivesse em outro lugar, é tomate. A gente é carioca, a gente fala tomate, tá? O tomate, ele chegou entre, né, a década de 30 e 50. Tem alguns que defendem que foi em 1930, outros já dizem que não, foi em 1950. O que importa é que ele chegou. Quem trouxe o cultivo do tomate para essa região foram os imigrantes japoneses, tá? É um cultivo que deu muito certo, inclusive até hoje, né? Batido Alferes é um dos 3 maiores produtores de tomate do Rio de Janeiro. Então, se você está assistindo a minha aula, nesse momento você tem um tomate na tua geladeira, é possível, é provável que esse tomate possa vir lá de Batido Alferes. Tomate abençoado, né? Pega esse tomate com fé e não esqueça que é Batido Alferes, produtora de tomate, pecuária também, no Vale do Paraíba, não só em Batido Alferes, pegou também, tá? Inclusive em Rio das Flores, tem várias fazendas que ainda se dedicam à pecuária. O leite da Nestlé, boa parte, né, desse leite vem do gado lá em Rio das Flores, né? Então, são atividades econômicas que acabaram se firmando após, né, a decadência do café, tá bom? Vou fazer uma questãozinha rapidinho de fixação, bem carinha assim de prova, tá bom? Para ver se você acerta, eu tenho certeza que você vai acertar. No final do século XIX, com o café decadente, os fazendeiros de Batido Alferes passaram a se dedicar a qual atividade econômica? Letra A, pecuária, B, avícola, C, citricultura, D, indústria têxtil. Você acabou de ver que foi letra A, pecuária, tá bom? Então, acabou o café? Vamos nos dedicar à pecuária e depois ainda tem o tomate. Mas aí, como não tinha essa opção, você não tinha como errar, tá bom? Ó, pessoal, vou encerrando então aqui, tá aí para você mais uma vez o nosso material. É uma das maneiras que você apoia o nosso trabalho, adquirindo o nosso material. 56 questões como essa para você poder treinar para sua prova, tá bom? Também estão os nossos contatos, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, apoiar a gente, que a gente quer cada dia mais trazer conteúdo de qualidade para auxiliar você na sua preparação, tá? Um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda.